Você tem dificuldade de aprender as questões gramaticais da língua portuguesa? Você sabia que conhecer a divisão gramatical facilita na aprendizagem do conteúdo? Vem comigo que eu vou te mostrar como está dividida a gramática da língua portuguesa e como essa divisão pode facilitar o seu entendimento. Antes de começarmos, eu proponho analisarmos juntos este questionário. Acompanhe comigo. Observe a oração abaixo. Na frase, todos contra o coronavírus, o termo sublinhado O classifica-se gramaticalmente como A. Uma vogal, B. Um artigo, C. Uma adjunta adnominal, D. Um determinante de coronavírus, E. Todas estão corretas. Vamos à análise. Todos contra o coronavírus. Quando se responde que esse O é uma vogal, essa afirmativa está correta, pois no campo da fonologia, esse O pertence à família das vogais A, E, I, O e U. Ao afirmar que esse O é um artigo, também está correto, pois o O, morfologicamente, é um artigo definido. Dizer que é uma adjunta adnominal, esse O, também não está errado, pois no campo da sintaxe, esse O é um adjunto adnominal. E afirmar que esse O é um determinante de coronavírus está perfeitamente correto, pois no campo da semântica, esse O é um determinante. Por isso, todas, nesse caso, estão corretas. Veja o quanto é importante conhecer as divisões da gramática, porque desse modo será possível responder de acordo com o critério solicitado, seja ele fonológico, morfológico, sintático, semântico ou estilístico. Agora que você já aprendeu que a gramática está dividida em 5 partes, dentre as quais são fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística, vamos analisar resumidamente cada uma delas. Vamos lá? Fonologia. Fonologia tem 2 radicais gregos. Fono significa som, enquanto logia significa estudo. Ou seja, fonologia é o estudo dos sons que nós emitimos enquanto falamos. Sendo a fonologia uma das partes da gramática, vejamos alguns conteúdos que devemos estudar. Vamos juntos. O estudo da fonologia começa com som e letra, que se subdivide entre dígrafos, vogal, semivogal, consoantes e ortografia, que é a escrita correta. Também é possível aprender sobre sílabas, divisões silábicas, as sílabas átonas, as sílabas tônicas, que são as oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas e, por último, as acentuações gráficas. Esses são os principais conteúdos que nós encontraremos dentro da fonologia. Agora vamos falar de morfologia. Morfo significa forma, logia significa estudo. Logo, morfologia é a classe de palavra que estuda as formas das palavras. Ela será dividida nesse conteúdo em 2 partes, a estrutura e a formação. Na estrutura, nós teremos as desinências, o radical, os afixos, e na formação aprenderemos sobre a derivação, que são sufixais,
prefixais, prefixais e sufixais e parassintéticas, além da imprópria e regressiva. Temos também a sigla, temos formação por hibridismo, formação por abreviação e a onomatopeia. Também faz parte da formação a composição, que é dividida em aglutinação e justaposição. Na segunda parte, nós veremos a classificação das palavras. Classificação das palavras ou classes gramaticais. As classificações das palavras são divididas em 10 classes gramaticais, que são artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição, numeral, pronome, preposição, substantivo e verbo. Esses são os conteúdos que iremos encontrar ao estudarmos a morfologia. E a sintaxe? Do que trata a sintaxe? A sintaxe estuda as funções das palavras dentro de um texto. Vamos entender melhor? A sintaxe se divide em frase, oração e período, colocação pronominal, concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal. Na frase, oração e período, temos as subdivisões dos termos, que são os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Temos os termos integrantes, que são os complementos verbais e os complementos nominais, além da agente da passiva. Temos também os termos acessórios, que são os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo. E por último, temos o período composto, que são as orações coordenadas e as orações subordinadas. Esses são os principais conteúdos que iremos encontrar ao estudarmos a sintaxe. Quando falamos em semântica, percebemos que a semântica estuda o sentido da palavra dentro de um texto. A semântica estuda o significado e também o sentido das palavras. É importante ressaltar que significado é diferente de sentido no campo da semântica. Observe esse desenho abaixo. Temos aqui um pequeno monstro. O dicionário diz que monstro é uma anomalia ou deformidade que vai contra a ordem regular da natureza. Veja que esse é o significado da palavra monstro. Se nós tomarmos como exemplo esta frase, o monstro chegou. Se nós analisarmos essa frase, o monstro chegou, de acordo com o dicionário, nós perceberemos que monstro é uma anomalia ou deformidade de acordo com o que diz o dicionário. Isso é significado. Quando nós analisamos uma frase pelo sentido, aí é necessário conhecer o contexto da frase. Sem o contexto, não é possível entender qual o objetivo daquela palavra. Então, dependendo do contexto, eu posso entender que esse monstro nada mais é do que uma pessoa generosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que acabou de conquistar um prêmio. Então, eu posso sim interpretar a palavra monstro de outra forma. E quando eu faço isso, quando eu tiro proveito do contexto para interpretar uma determinada palavra, eu usei o sentido. Então, essa é a diferença entre significado e sentido. Significado é a palavra de acordo com o dicionário. Sentido está relacionado
ao contexto da frase ou da oração. A semântica está composta pela linguagem, que se subdivide em linguagem verbal e não verbal, língua falada e escrita, fala e signo. A semântica também contém a significação das palavras, que estão subdivididas em sinônimo, antônimo, polissemia, homônimos e parônimos. Esses são os principais conteúdos contidos dentro da semântica. Quando o assunto for estilística, nós aprenderemos que a estilística estuda a expressividade da língua. Tipos de texto: conversa pessoal, WhatsApp, cartas. Variante linguística: linguagem formal, dialeto, regional, gíria. E textos claros e objetivos. Bom dia a todos! A estilística está dividida em denotação, que é o sentido próprio, conotação, que é o sentido figurado, figuras de linguagem, que a lista, nesse caso, é uma lista imensa. Temos a ironia, comparação, metáfora, hipérbole, eufemismo, elipse, zeugma, catacrese, entre outras. E por último, as funções da linguagem. Veja que figuras de linguagem é diferente de funções da linguagem. Funções da linguagem, vamos trabalhar o referencial, a expressiva, a apelativa, poética, fática e metalinguística. Esses são os conteúdos que apreciaremos ao estudarmos estilística. Assim nós encerramos esse conteúdo. A intenção era apresentar a você as divisões gramaticais da língua portuguesa, a fim de que facilitasse o seu estudo no dia a dia. Até a próxima.